Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Nos últimos tempos tenho pensado e tenho refletido sobre a pergunta de Jesus aos seus discípulos: quem dizem as pessoas que eu sou? Depois Jesus diz: e vocês que andam comigo, quem dizem que eu sou? Este episódio encontra-se em Mateus capítulo 16, versículo 13 até ao versículo 16. E tenho pensado, porque também gosto de ponderar sobre o que as pessoas pensam de mim, especialmente aquelas que lidam comigo. Não é depender dessa validade das pessoas, mas perceber a imagem que eu transmito diariamente àqueles que estão à minha volta. Isto vai contra a corrente de muitos que afirmam: não me importo o que os outros dizem sobre mim. No entanto, como cristãos, temos uma grande responsabilidade em mostrar quem é Jesus nos nossos relacionamentos. Creio ser inevitável, então, pensarmos em quem estamos a ser para as pessoas ao nosso redor e perceber que tipo de luz, então, estamos a projetar. Se a luz de Jesus ou a luz do nosso eu. Então, o título da mensagem de hoje é Brilhemos. E vamos abrir, então, as nossas Bíblias em Filipenses capítulo 2, versículo 12 até ao versículo 18. Filipenses capítulo 2, versículo 12 até ao versículo 18. Então, os versículos que vamos ler hoje representam o culminar de uma secção que começou no capítulo 1, versículo 27, ao mostrar como a Igreja deve viver em unidade, especialmente diante dos problemas que a Igreja de Filipos estavam a ter nos seus relacionamentos. Paulo vem assim mostrar que para vivermos em união espiritual é crucial nós termos Jesus como o exemplo supremo. Quando Jesus for tudo para as nossas vidas, nós iremos então lutar juntos pelo Evangelho. Nós iremos pensar a mesma coisa, amar do mesmo modo, estar unidos de alma, ter o mesmo sentimento, não agir com partidarismo, considerarmos os outros superiores a nós mesmos e não buscar apenas os nossos interesses, mas também os dos outros. Hoje, iremos ver a maneira como nos relacionamos terá impacto, até mesmo na maneira como o mundo olha para as nossas vidas, porque ao brilharmos neste mundo, estaremos então a revelar quem é Jesus. O grande desafio dos versículos que iremos ver hoje está em Filipenses 2,15, que diz: resplandecei, isto é, brilhai como luzeiros neste mundo. Então o desafio é este: brilhemos com a luz de Jesus. Como? Em primeiro lugar, podemos brilhar com a luz de Jesus quando nós obedecemos a Deus. Vamos ver isso no versículo 12, a primeira parte. Assim, pois, e a ligar com tudo o que foi dito antes, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então, Paulo escreve à igreja para mostrar que, tal como Deus os amava, assim ele também os amava. O amor dele, de Paulo, para com a igreja, era apenas um reflexo do amor de Deus. Para Paulo não bastava chamá-los ao amor, ele precisava viver e mostrar esse amor. Quando temos este amor que vem de Deus pelas pessoas, as nossas palavras tenderão a ser cada vez mais amorosas. Por isso Paulo chama a igreja de amados. Mesmo que haja problemas na igreja, se nós tivermos este amor de Deus pela igreja, nós vamos ser capazes de chamar o mesmo que Paulo chamou a estes cristãos, amados. Por outro lado, quando percebemos que as coisas que nos são ditas com amor e visam o nosso bem, nós iremos ouvir, mesmo que nós possamos discordar, porque o amor vai abrir os nossos ouvidos. Paulo chama assim a igreja à obediência à palavra de Deus, seguindo o exemplo de Jesus. Ele sabia que a igreja tinha dado um grande exemplo quando esteve com eles, mas agora, ao estar ausente na prisão, precisavam de obedecer ainda mais a Deus como forma de testemunho. Biblicamente, então, a fé é vista pelo desejo de obedecer a Jesus, não no sentido de seguirmos regras, mas de aceitarmos Jesus como o Senhor das nossas vidas, ao dedicarmos a nossa vida a Ele e à sua igreja.
Isto mostra-nos que o compromisso das pessoas não é com o pastor. O compromisso que as pessoas têm não deve ser com o pastor, mas deve ser com o Senhor Jesus, com o Senhor da Igreja. A nossa fé deve estar alicerçada exclusivamente numa pessoa, Jesus. Porquê? Porque Ele é o único que nunca nos irá defraudar e o único que pode trazer satisfação à nossa vida. Se a vossa fé estiver alicerçada na minha vida, coitados, eu vou falhar, como já falhei, e as vossas vidas vão claudicar. Nós precisamos estar firmados no Senhor Jesus. Por isso, a obediência a Deus e o serviço à Igreja nunca devem depender de uma pessoa ou do nosso grau de satisfação com quem nos guia espiritualmente. Devem depender, sim, do compromisso que nós temos com Deus e com a sua Igreja. Se Jesus obedeceu até à morte e morte de cruz, até onde vai a nossa obediência? Até onde vai o nosso serviço? Então nós iremos brilhar com a luz de Jesus através da obediência, em segundo lugar, através do nosso crescimento espiritual. Vamos ver então a parte final do versículo 12 e o versículo 13. Desenvolvei, a ideia aqui é colocar em prática, realizar, produzir a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua, quem leva a efeito em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, o que significa desenvolver a nossa salvação? Será que nós temos que fazer alguma coisa para sermos salvos? Será que precisamos trabalhar em conjunto com Deus para sermos salvos? A Bíblia afirma que todo o processo de salvação é um dom de Deus. Então nós não somos salvos devido às nossas boas obras, mas somos salvos para realizarmos boas obras. Efésios 2, 8 a 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se a salvação é um dom, uma dádiva de Deus, nunca pode ser considerado uma recompensa por algo que nós fizemos. No entanto, apesar da salvação de ser uma dádiva, uma prenda de Deus, ela não foi gratuita para Jesus. Custou-lhe um alto preço. É isso que nós lemos em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Saibam que foram resgatados daquela vida inútil que tinham herdado dos antepassados. E não foi pelas coisas, pelo preço das coisas que desapareceram, como a prata e o ouro, mas foram pagos pelo sangue precioso de Jesus, como de um cordeiro, sem mancha nem defeito. Então, o que significa desenvolver a nossa salvação? Desenvolver, então, é colocar em prática algo para crescermos espiritualmente. Isso significa que há implicações práticas para a nossa vida por nós termos sido salvos por Deus. Por exemplo, precisamos desenvolver o fruto do Espírito na nossa vida. Qual é o fruto do Espírito? Nós encontramos em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, quando nós achamos que, e quando nós pensamos que temos que desenvolver a nossa salvação, nós estamos a dizer o seguinte: nós temos que desenvolver o fruto do Espírito. O Espírito age em nós e nós temos que desenvolver o amor, a alegria, a paz. Vai contra a minha personalidade. Não tem nada a ver com a tua personalidade. Tem a ver, sim, com quem habita em ti, e deves lutar para teres amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Nós precisamos também de crescer em santidade. Isto é, nós precisamos ser cada vez mais como Jesus. Precisamos cada vez mais lutar nas nossas vidas para refletirmos quem é Jesus. E Paulo começa desde o capítulo 2 a falar sobre isso. Precisamos também saber que este desenvolvimento é um processo. Ele tem altos, tem baixos. E que continuará até ao fim das nossas vidas. Este desenvolvimento, por outro lado, também traz uma luta associada contra os valores do mundo, contra o diabo e contra o nosso eu. No fundo, é libertar-nos do mal, do pecado, para percorrermos o caminho que Deus tem para as nossas vidas. É a verdade que nós encontramos em Hebreus 12:1. Estamos, pois, rodeados por uma enorme multidão de testemunhos de fé. Portanto, afastemo-nos do peso que nos impede de andar, o pecado que tão fortemente nos prende,
e façamos a corrida que Deus nos propõe. Então nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, conforme o versículo, porque nós não devemos querer ofender a Deus em nenhum momento da nossa vida. Qualquer pecado, por menor que ele seja, ofende a dignidade de Deus. Se a igreja em Filipos estava a ter problemas nos relacionamentos, Paulo mostra-lhes que precisavam desenvolver a sua salvação ao viverem como Jesus, tendo o mesmo sentimento. E se isso acontecesse, os problemas então seriam resolvidos. Costumo pensar, perante tantas coisas que vou vendo dentro das igrejas, às vezes, dentro até de algumas organizações, como será que Jesus vai ficar se vir uma igreja dividida, se vir uma organização dividida? Como é que Jesus vai ficar? Como é que ele fica? Porque ele já vê todas as coisas. Então, qual deve ser a nossa esperança para desenvolvermos a nossa salvação e para estarmos em comunhão uns com os outros? Olhamos para o versículo 13, vemos algo interessante e que nos deve dar essa esperança. Vamos ver novamente o versículo 13. É Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então a palavra efetuar no original é energia. A palavra que vem do nosso português, energia, força. Isso significa que nós não devemos depender das nossas forças para crescermos espiritualmente. Nós conseguiremos crescer espiritualmente quando vivemos na força e no poder de Deus. Efésios 6:10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus dará então força para a nossa caminhada. Deus dará a força que nós necessitamos para o nosso dia a dia. Ele vai nos capacitar para conseguirmos realizar a sua boa obra, para vivermos de um modo digno diante dele e sermos a luz neste mundo. João 15:4 diz-nos que é impossível nós crescermos espiritualmente se não estivermos ligados a Jesus. Temos problemas nos nossos relacionamentos? Temos amigos? Caso tenhamos problemas ou tivermos poucos amigos, convém primeiro pensarmos na nossa própria vida antes de achar que os outros estão errados. Então devemos pensar o seguinte: estamos ligados? Eu estou ligado a Jesus? Eu estou a viver como Jesus? Como fazer então? Devemos saber que nós não conseguimos sozinhos mostrar a luz de Jesus. Contudo, conseguiremos ser cada vez mais como Jesus quando deixarmos que Deus haja nas nossas vidas e que nos capacite. Então convém nós pensarmos: é Deus que está a agir em mim ou sou eu que estou a agir? Será que eu tenho amigos ou não tenho porque eu não estou a mostrar quem é Jesus, a luz de Jesus? Então iremos brilhar com a luz de Jesus através da obediência, do crescimento espiritual e, em terceiro lugar, de vivermos em paz. Vamos ver versículo 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações. A ideia aqui é reclamar, resmungar, queixar. Nem contendas, nem discussões. Fazermos tudo sem murmurações, nem contendas. Conforme vimos, existiam divisões na igreja em Filipos. E possivelmente até pela chamada da atenção, havia muita murmuração. Havia muita contenda, apesar de terem uma boa teologia. Curiosamente, eram os dois pecados que o povo mostrou no deserto. Os dois pecados que o povo lutou no Antigo Testamento, Êxodo 16:7, Números 11:1, que dizem o seguinte: e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para quem murmureis contra? Números 11:1, queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o que é, afinal, murmuração? O que é contenda? Estas duas expressões envolvem pensamentos e ações das pessoas. Tanto pensavam mal umas das outras, como entravam em discussões inúteis e mal intencionadas. Se analisarmos a nossa vida, nós não gostamos de trabalhar com pessoas que murmuram. Nós não gostamos de trabalhar com pessoas que andam sempre em contendas, sempre em conflitos. Por exemplo, eu dou um exemplo. Em Tondela, quando fui pastor lá naquela cidade linda e maravilhosa, a cidade mais bonita do distrito de Viseu, havia um irmão que me ajudava muito. Alguns conhecem, não é? Ajudava-me muito. Ele estava sempre presente.
Mas quando se fazia presente, ele estava sempre a reclamar. Porquê? Tem que ser sempre eu. Lá vou eu ter que trabalhar. Não há mais ninguém. Mas ele fazia. Tem que ser sempre eu. Tem que ser sempre eu. E reclamava. Às tantas eu disse-lhe, meu irmão, olha, para. Eu prefiro fazer sozinho do que estar a ouvi-lo. Dá menos trabalho. O irmão para de reclamar se não consegue. Ele abriu assim os olhos. Eu vou tentar mudar. Ninguém gosta de lidar com pessoas que estão sempre mal-humoradas, estão sempre a reclamar com alguma coisa. Algumas pessoas aqui já estão a imaginar quem é, não é? É difícil lidar com pessoas cujas atitudes dão a sensação de que o mundo lhes deve algo. É difícil. É complicado relacionarmos com alguém que num dia está bem e no outro dia, às vezes até no momento, parece estar com um ar ameaçador. Eu costumo dar o exemplo. Eu gosto muito dos Açores. Ainda agora, recentemente, fui aos Açores. Tanto faz sol como faz chuva. No espaço de 5 minutos. Tanto vem uma tempestade como de repente está um sol, está a brilhar. Fantástico. E às vezes as pessoas são como o clima nos Açores. E é difícil lidar com pessoas assim. Creio que Pedro também lidou com pessoas desta maneira. Abriam as suas casas para hospedarem alguém, mas tinham uma atitude de murmuração. Às tantas ele disse, 1 Pedro 4,9, sede mutuamente hospitaleiros, mas sem murmuração. Ainda ontem eu estive em casa de alguém aqui na igreja. Eu imagino a conversa a seguir. Porque é que fomos convidar uma família com 4 filhos? Que tristeza, que miséria. Eles desarrumam isto tudo. Se soubéssemos, nunca mais os íamos convidar. Não vamos convidar mais. E ficam a murmurar, não é? Ficam a murmurar. Eu acho que eles não vão fazer isso, mas pronto, vamos ver. Então, se formos ver, ao longo da história da igreja, possivelmente as coisas que mais destruíram as igrejas não foram os maus ensinos, mas foram as murmurações e contendas. Aquilo que mais destruiu as igrejas, principalmente no meio evangélico conservador, foram as murmurações e as contendas do que o falso ensino. Tanto é que, infelizmente, muitas igrejas nascem não devido à visão, mas devido à murmuração. E isso é triste. Por isso não há como ser igreja e não partir deste pressuposto. Eu vou ter um coração pacífico diante dos meus irmãos? Perante um obstáculo qualquer, nós devemos partir sempre deste pressuposto. Eu vou ter um coração pacífico? Porque é isso que Jesus nos mostra. Agora, pensemos, temos um espírito de murmuração? De estar sempre a falar entre os dentes? Temos um espírito de revolta ou de conflito? Será que as pessoas não se aproximam de nós por termos este espírito? Se formos pessoas de paz, todos à nossa volta tenderão a procurar-nos mais, pois sabem que nós temos um espírito pacífico e verão, mais do que isso, a luz de Jesus a brilhar através de nós. Se formos pessoas que estão sempre a reclamar, não fiquemos a estranhar por não termos amigos, pois é difícil haver comunhão com pessoas assim. Precisamos cultivar a paz nos nossos relacionamentos, mesmo quando falham connosco, porque Jesus, mesmo após as nossas falhas, continua a ter um relacionamento de paz connosco. Será que nós podemos admitir as nossas falhas e saber que vamos receber paz do outro lado? Qual a razão de nós vivermos então em paz? Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis, isto é, sem culpa, inocentes e sinceros, puros, filhos de Deus inculpáveis. A ideia aqui é sem defeito, sem mácula, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis, brilheis como astros no mundo. Então a palavra irrepreensíveis mostra o que somos e indica não haver falhas visíveis. Ser digno de confiança. A palavra sincero era usada já para o vinho puro, sem qualquer adição de água. Lá em Tondela também havia uma adega bastante conhecida que vendia vinho e de repente foram perceber que havia muita água lá metida, não é? E então, afinal o vinho é mau porque tem água, mas até lá bebiam todos. Não é? Mas a ideia aqui é aquele vinho puro sem qualquer adição de água, ou também usada para os materiais que não tinham qualquer impureza. Paulo pede à igreja para viver em paz. Porquê? Porque são filhos de Deus.
E como tal devem viver de uma maneira que não haja falhas visíveis e que sejam dignos de confiança. Se houver murmuração ou contendas, não nos faz ser irrepreensíveis e sinceros, como não estaremos também a agir como filhos de Deus. Aliás, seguindo a lógica deste versículo, as pessoas complicadas, aquelas que são murmuradoras ou contenciosas, não fazem qualquer diferença neste mundo corrompido. Não fazem qualquer diferença. E principalmente não brilham com a luz de Jesus neste mundo. Precisamos ser diferentes do mundo quando falham connosco. Aqui, meus irmãos, é que nós mostramos toda a diferença. A diferença que faz Jesus Cristo em nós é quando falham connosco. 1 de Pedro 3,9. Não paguem o mal com o mal, nem um insulto com um insulto. Pelo contrário, respondam palavras com bênção, pois Deus chamou-vos para receberem as suas bênçãos. Não respondam mal com mal. É possivelmente o versículo que nós às vezes dizemos mais lá em casa. Não reagimos ao mal com o mal, mas respondemos ao mal com o bem. Se Jesus é a luz do mundo, João 8,12, nós devemos resplandecer esta luz diante dos homens. Temos mostrado a luz de Jesus neste mundo ao vivermos em paz uns com os outros? Temos mostrado a luz de Jesus mesmo quando falham connosco? Temo que os cristãos sejam mais cruéis uns com os outros quando alguém falha consigo do que às vezes aqueles que ainda não conhecem a maravilhosa graça de Deus. E é triste isto, porque só dá valor à graça de Deus e ao seu perdão quem compreendeu de que é que foi salvo. Como um salvo não é capaz de ser canal de paz diante das outras pessoas. Então a maneira como nós lidamos com as falhas das pessoas, estamos a ensinar a esta geração e às próximas gerações o que pode acontecer com as suas vidas quando falharem. E isto é importante. A forma que nós estamos a lidar com os erros está a mostrar a estas gerações e às próximas o que é que lhes vai acontecer quando falharem. Precisamos então de ser boas igrejas para quem, como eu, peca. Temos vivido esta paz, a paz que vem de Jesus, uns com os outros. Se Jesus viesse hoje, iria nos encontrar irrepreensíveis e sinceros? Então iremos brilhar com a luz de Jesus através da obediência, do crescimento espiritual, vivermos em paz e de preservar a palavra. Vamos ver isso, versículo 16. Preservando, a ideia aqui é manter firme a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, sem motivo, nem me esforcei inutilmente. Então, a palavra preservar era usada para oferta de vinho ao hóspede, quando ele ia a essa casa. Paulo diz assim à igreja em Filipos que as suas vidas irão brilhar neste mundo com a luz de Jesus se mantiverem firme a palavra de Deus. Porquê? É somente pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, que vidas são salvas e modificadas. Romanos 10,14. Como ouvirão, se não há quem pregue? Se antes vimos que o testemunho era importante, agora percebemos que não o podemos separar da palavra de Deus. O testemunho, embora sendo necessário, não converte ninguém, pois é necessário o Evangelho. Tal como a pessoa que recebe em sua casa o hóspede oferece o vinho, nós temos responsabilidade de oferecer o Evangelho a todas as pessoas, pois somente através da mensagem do Evangelho há salvação. No fundo, Paulo está a dizer-lhes: deixem as vossas diferenças de lado. Deixem os vossos egos de parte e vivam juntos em missão. Era assim que Paulo vivia a sua vida. Ele desejava que isso acontecesse para que no dia de Cristo, é o que diz o texto, que significa o dia do julgamento, possa ficar alegre e orgulhoso de que todo o seu esforço missionário, ele não foi em vão. Paulo mostra-nos, então, que gloriar-nos de nós mesmos é pecado, mas alegrar-nos daquilo que Deus faz na vida dos outros é motivo de grande alegria. Temos tido o desejo de vivermos juntos a missão de fazer discípulos de todas as nações? Temos tido o desejo de falar de Jesus às pessoas, tanto as que não são salvas como aquelas que estão afastadas? Quando foi a última vez que nós convidámos alguém para vir à igreja?
Quando foi a última vez que nós desafiámos alguém para estar connosco? Creio que no domingo passado foi um dia de grande alegria para os membros desta igreja. Tal como referi inicialmente, 7 membros entraram no nosso hall e todos mencionaram que o principal aspecto foi a palavra estar no centro. Ouvimos a profissão de fé de 3 pessoas. Em breve ouviremos a da Matilde. Hoje vamos começar a classe de preparação para o batismo com 4 pessoas. O Paulinho, o Rui, a Keila e o Vítor e o Hugo. Pela graça de Deus vamos começar com 4 pessoas. Estamos felizes e estas coisas devem nos fazer vibrar e não perdemos tempo com as coisas que não contribuem para o avanço do Evangelho. É claro e é visível que quando estamos juntos no Senhor, há qualquer coisa de especial a acontecer. Se todos estivermos motivados, Deus irá usar-nos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu continuo a reafirmar o que Paulo disse à igreja de Corinto. Estou disposto a gastar tudo o que tenho, até a mim próprio, para o bem da vossa alma, para o bem da vossa vida. Estou disposto a gastar tudo o que tenho, até a minha própria vida, para o vosso bem. Temos estado felizes pelo que Deus está a fazer no nosso meio, mesmo diante das nossas imperfeições? Paulo continua então a mostrar a importância e a sua alegria de viver para servir. Vamos ver como Paulo também mostra que devemos brilhar através do sacrifício das nossas vidas. Versículos 17 e 18. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. A palavra libação para os romanos era uma oferta dada aos deuses ao colocarem vinho no chão. Que desperdício. Para os judeus, a palavra libação tinha o sentido de uma oferta de uma refeição a Deus, onde bebiam vinho e acendiam incenso. Para Paulo, uma oferta de libação significa entregar a sua vida a Deus, servindo o seu povo, mesmo que fosse preciso morrer. E fazia isso com alegria, sem murmuração, sem contenda, porque para ele valeria a pena dar a sua vida, valeria a pena dar o seu corpo ao manifesto, como se costuma dizer, para ver vidas a serem salvas e a verem a luz de Jesus. Paulo olhava para estas provações como meio de alcançar vidas para Jesus. Não foi por este motivo que Paulo estava preso? Ele estava preso por falar de Jesus. Os próprios apóstolos também estiveram presos. Atos 5, 40 a 42 diz o seguinte: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus. Então os próprios apóstolos consideraram que era uma enorme alegria estarem a sofrer por amor a Jesus. Estas atitudes mostram-nos apenas que seguiram o exemplo do Senhor Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então estes momentos duros que temos quando servimos a Deus podem não ser agradáveis no momento, mas devem produzir em nós o desejo pela glória futura. Podemos também perceber nos momentos de tribulação na nossa vida, onde a nossa vida está alicerçada, se na rocha, que é Jesus, ou na areia. Podemos não ficar felizes com o que nos fazem, mas ficaremos alegres por saber que Deus está connosco. Enquanto não nos quebrarmos diante de Deus, não teremos humildade para estarmos com as pessoas e lidarmos com as suas falhas. Inclusive, as nossas palavras podem estar perto de Deus e as nossas atitudes estarem longe. Isaías 29:13 diz o Senhor: este povo aproxima-se de mim só com palavras, honra-me com os lábios, pois o seu coração está longe de mim. O culto que me tributam não passam de um hábito ou de uma tradição humana. Então temos uma responsabilidade diante de todas as pessoas, levar a luz de Jesus. O mundo quer comprar diariamente a nossa vida, mas Jesus lembra-nos diariamente que já pagou o preço. O mundo quer comprar diariamente a nossa vida, mas Jesus diz diariamente: eu já o comprei, ele é meu, eu paguei com o meu sangue.
Brilhemos então com a luz de Jesus no meio deste mundo pervertido e corrupto. As pessoas precisam de ver em nós quem é Jesus. E isso vê-se através das nossas palavras e da nossa comunhão. Que o Senhor nos abençoe. Amém.